Primeiro eu quero dizer para você, antes de você me excluir, você assiste o vídeo até o fim. Eu quero dizer para vocês o problema do Brasil. Talvez alguns insensatos e cegos não vão entender o que eu estou dizendo, mas eu leio a Bíblia e procuro colocar ela em prática, aplicar na minha vida dia a dia e procuro entender também o que está acontecendo no Brasil. A desgraça do Brasil não são os políticos, não são os impostos caros, não são as mulheres que abortam, não são assassinatos que as pessoas matam as pessoas na rua como se fosse um bicho, não é o tráfico de droga, não é as bebedeiras. O problema do nosso Brasil chama-se o povo chamado crente. Por que eu estou dizendo isso? Porque de acordo com as escrituras, se você for ler Mateus capítulo 5, versículo acho que 13, se eu não me engano, a Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o povo chamado crente, crente é aquele que crê em Jesus Cristo, porque todo aquele que crê naquilo que não viu, ele é crente. Então, crente é aquela pessoa que ouviu o Evangelho e colocou em prática, viveu uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que não pertence a esse mundo. Vive nesse mundo porque nós não temos como fugir desse mundo. Mas é uma pessoa que não ama o mundo, não vive de acordo com as coisas desse mundo. E eu quero dizer, o problema do mundo, do Brasil, é esse povo. No próximo vídeo eu vou citar o nome de pelo menos uns 30 falsos profetas. Então o Brasil é amaldiçoado por quê? Porque os crentes, de acordo com as escrituras, principalmente os pentecostais, eles são mentirosos. Eu estou falando de acordo com a Bíblia, porque eu já disse algumas vezes, o evangelho que eu anuncio eu não aprendi com homem em algum. O evangelho que eu prego, eu aprendi com o que está escrito nas escrituras, o evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, João e as cartas do apóstolo Paulo, que repreende falsos apóstolos, irmãos pervertidos, ele repreende. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Por que os crentes que destroem o Brasil? Você vê que os maiores escândalos hoje estão nas igrejas pentecostais. Aí você fala, mas você está falando isso porque você é tradicional. Eu sou tradicional sim, mas eu já disse que as igrejas tradicionais elas estão mortas. As pessoas estão mortas. Eu já disse que as igrejas pentecostais estão obesas. Então o que eu quero dizer com isso? Por que é mentira? Porque eu disse o vídeo anterior, eu disse que faz filho do inferno por 2 vezes. Eu vou te mandar mais uma real aqui. O que acontece? Essas igrejas pentecostais, elas mentem, principalmente essas histórias dessas línguas estranhas, isso é tudo mentira. E se elas não estiverem mentindo, elas estão possuídas por Satanás. Porque eu vou te mandar uma verdade aqui. Em primeiro lugar, se fosse para falar em língua estranha, o homem que está cheio do Espírito Santo, a mãe de João Batista que recebeu o Espírito Santo, João Batista recebeu dentro do ventre da mãe dele, ela teria que ter falado em língua estranha, ela não falou. Jesus não falou. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles receberam lá em João 20, 22 ou 21, se eu não me engano, ao capítulo 21 ou 20, não sei, Jesus soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, seus mentirosos, seus falsos, e sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já tive uma namorada que era da Assembleia e um pastor falso, ele comentou para ela que eu era carnal, que eu não era dedicado à obra, e ele é mentiroso. Quem cometeu o adultério foi ele. E eu estou falando aqui, mas antes de você me excluir desse Facebook, você assista o que eu estou dizendo aqui. Porque o mundo está perdido por causa dessa maioria desses falsos profetas. Eu conheço falsos profetas aqui em Governador Valadares, que eles sentam a lenha nesses que estão na televisão e eles são do mesmo jeito. Porque quem é mentiroso é filho do diabo. E essas línguas estranhas é tudo mentira. Se você que quer me desafiar, nós vamos para a Bíblia que eu vou provar que vocês são mentirosos. Vocês fazem filho do inferno e a verdade é que vocês não são batizados no Espírito Santo. Porque se vocês fossem batizados de verdade, vocês não cometeriam tanto escândalo que acontece um em cima do outro. Então, o problema do Brasil não são os políticos, não são os assassinos, não são as mulheres que abortam. O problema do Brasil, eu vou citar 4 para você, dos que estão na mídia, pelo menos uns 8. Esse apóstolo Valdemiro, que eu chamo apóstolo Satanás,
Esse cara é um demônio, esse cara rouba as pessoas, esse Silas Malafaia, esse fariseu, esse Edir Macedo, esse filho do Satanás, esse tal desse Agenor Duque, esse R.R. Soares, são mentirosos, ficam tomando o dinheiro das pessoas. E aí, você acha que essas igrejas pequenas pentecostais também são pura mentira? Eles abrem uma igreja no fundo de um quintal aí, ou numa garagem, e começam a profetizar, começam a falar em língua. É tudo mentira e o povo está perdido. Por que eu digo que a culpa são deste povo? Porque esse povo é chamado de luz, mas é luz que se encontra em trevas. Romanos 2, verso 19, a Bíblia diz assim: vocês são luz que se encontra em trevas, são mestres de crianças. Então essa é a verdade. O mundo está perdido é por causa dos crentes falsificados, que são chamados povo de Deus, mas são os piores causadores de escândalo, onde que todo dia você vê nessas redes sociais tanta bandidagem no meio desse povo. E são mentirosos, falsos. Isso não é evangelho, gente. Eu estou cansado de ver a apóstola, a pastora, falando um monte de merda, falando o que Deus falou. Falou o quê? O que eles falam, que tem um recado para mim ou para você, são milhões de brasileiros. Isso é como você jogar num jogo qualquer, alguém vai acertar. 200 mil pessoas jogam, pelo menos 5 pessoas vão acertar. Então elas falam ali, Deus mandou um recado para você, vai acontecer alguma coisa? É claro que vai. Quantas pessoas que não estão morrendo, quantas pessoas que não recebem saúde durante o dia? Então isso são semelhantes a feiticeiros. Então esses crentes que andam profetizando, andam mentindo, falando língua estranha, eles são os maiores escândalos, são luz que se encontra em trevas. São aquilo que Jesus fala em Mateus 23, são sepulcros caiados que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e toda iniquidade e hipocrisia. Então o mundo está perdido por causa desses falsos. Existe aquele lá que recebeu o dinheiro dos políticos aí também, metido a intelectual, Samuel Ferreira, se eu não me engano, mentindo lá, falando essas línguas estranhas, dando uma de moralista. Então, esses é os que vocês conhecem que estão na mídia, mas aqui em Governador Valadares tem tanto falso profeta, tem tanto mentiroso, por isso que a cidade é amaldiçoada, tem homicídios quase todos os dias, porque os cristãos, chamados de cristão, não são cristãos, são filhos do inferno por 2 vezes. E eu quero deixar um recado para você que não é crente, não é nada, você que não tem religião, lê a sua Bíblia, creia no Senhor Jesus Cristo, entrega sua vida para o Senhor, viva uma vida honesta e para de acreditar nesses lobos devoradores. Eu estou indignado mesmo que esses crentes falsificados, mentirosos, profetas falsos, que falam um monte de merda, vai para as redes sociais e fica aí mentindo o que Deus mandou falar. Mandou falar o quê? Tudo está escrito, o que vai acontecer está acontecendo e ninguém vai mudar esse Brasil, não existe homem nenhum. Os únicos que poderiam mudar esse Brasil, se o Brasil convertesse ao Senhor Jesus. Você sabe o que é converter? É você pegar uma água suja e coloca um produto nela que limpa ela. Então a minha vida que tem que ser limpa, a sua vida que tem que ser limpa, nessas histórias de que Deus mandou falar. A maldição do Brasil são os pastores. Esses que são as maldições, porque eles são chamados homem de Deus. É claro que existem outras pessoas que amaldiçoam o Brasil, mas o povo chamado crente, gente, é o povo que está com a Bíblia na mão e dizem que está ensinando as pessoas, então eles não ensinam nem eles mesmos. João 8,44 diz assim: vós sois filho do diabo, que é mentiroso e pai da mentira. E eu quero dizer para você, eu estou desafiando você que é pentecostal, que fala comigo, porque eu vou provar dentro das escrituras que vocês são mentirosos. Já tem 20 anos que eu queria falar isso. Se você que é pentecostal quer me excluir, pode me excluir, não tem problema, mas o recado está dado. Se você não converter, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que os